Fala, minha gente, voltei, prometi que eu ia voltar e voltei. Não ia deixar vocês na mão. Eu desci aqui para comer, que eu estava morrendo, estou morrendo de fome. Ai, chegou meu prato de comida que tá fervendo. E eu não tive tempo hoje nem de almoçar, nem de jantar. Então, desci para comer aqui em frente ao hotel. E vou puxar com vocês, enquanto meu prato esfria, que ele veio muito quente, as novas dicas que ficaram faltando, né? Quando a transmissão caiu. Então, vamos fazer aquele bom e velho trato. Eu vou pedir a vocês para não mandarem mensagens, todo mundo sem mensagem durante a transmissão, pode ser? Vou contar com o carinho e amor de vocês, galera da madruga que está aí estudando comigo, para a gente conseguir fazer essa live, tá certo? Sem mensagem. Se vocês puderem fazer isso aí que a Priscilinha, que o Léo lá do Rio de Janeiro fez, o Vini de Cuiabá, a Tati lá do Rio, a Mineirinha do Rio de Janeiro, convidando os seguidores, o Lucas Piccoli, que eu conheci em Teresina, meu aluno do coaching Exame de Ordem, só Zé Barbosa de Recife, né? Só convidando os seguidores, Felipe Cunha, Felipe Bocher, todo mundo, Arthur, galera do bem que tá aí toda comigo, Cíntia Barros, queridíssima, só galera maravilhosa, convidando os seguidores para a gente começar agora a falar de direito constitucional, direito tributário e ética, que eu fui das dicas 89 a 91 e agora vamos dar uma arrancada, tá certo? Com algumas dicas muito importantes, tá certo? Conto com vocês para a gente não travar a transmissão de novo, tá certo? Sem mensagens, ó, 0 mensagens, né? Alguém escreveu algo aí que eu vou ter que comentar, deixa Deus te usar. Eu sempre peço a Deus todos os dias que me use. Você não tem noção do tanto que quando eu converso com Deus, eu peço a Ele que me use e me instrumentalize para que eu possa ser uma obra, uma ferramenta da obra dEle, realizando o sonho das pessoas. A obra é de Deus, não é minha, não é sua, é de Deus. A gente, quando recebe um dom e um talento, a gente deve ter a humildade e a sabedoria de se considerar instrumento para que a vontade do Pai prevaleça e através da vontade dEle a gente possa ser um canal para levar uma bênção à vida das pessoas. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora, tudo bem? Começar a estudar e que Deus abençoe para que o que eu venha falar aqui caia na prova de vocês. Vamos embora? Sem mensagens agora, todo mundo convidando os seguidores. Se tiver alguém aqui na live que ainda não segue meu Instagram eu faço um convite para que vocês sigam, @Pedro Barreto Portal F3, Pedro Barreto Portal F3. Uma Priscila colocou aí, ó, tem o Instagram do Eu Amo Constitucional e o Instagram do Portal F3, tá certo? Quem puder siga, @Portal F3, Eu Amo Constitucional e Pedro Barreto Portal F3. Vamos lá. Moçada, a dica de constitucional, que é a dica de número 92, tomem nota por favor, número 92, a gente vai falar sobre normas constitucionais. Normas constitucionais, dica 92, normas constitucionais. Certo? Normas constitucionais é a dica 92, direito constitucional, normas constitucionais. Minha gente, a banca pode fazer uma questão indagando se vocês sabem como é que a gente classifica as normas constitucionais quanto à execuibilidade, à aplicabilidade e à eficácia, ok? A banca pode fazer uma pergunta, um quesito, avaliando se a gente sabe distinguir as normas constitucionais quanto à executoriedade, à aplicabilidade e à eficácia, tudo bem? Bom, as normas constitucionais se dividem em 2 famílias, normas autoexequíveis e normas não autoexequíveis. Tome nota que existem 2 tipos de normas constitucionais, as normas autoexequíveis e as normas não autoexequíveis, tudo bem? As normas autoexequíveis são aquelas que, quando a Constituição é promulgada, entra em vigência, aquelas normas já estão prontas, maduras, para com a mera vigência da Constituição se aplicarem aos fatos que vieram a disciplinar. Uma norma autoexequível é a norma que não depende de uma lei futura que venha a possibilitar a aplicação dela. Ela já é
exequível. A partir da mera vigência da Constituição, essa norma já tem um conteúdo bem definido, bem estruturado, já tem uma densidade normativa suficiente que possibilita a aplicação dela. E essa aplicação da norma constitucional não depende de uma norma infraconstitucional que regulamente essa aplicação dela. A norma autoexecutível é a norma que, de per si, por simplesmente estar na Constituição, pode ser aplicada. Então, por exemplo, quando o Constituinte diz que a todos é assegurado o direito à vida, quando o Constituinte diz que compete à União legislar sobre as polícias federais privativamente, quando a Constituição diz que o sistema é presidencialista, essa norma é autoexequível. É uma norma que, com a mera vigência da Constituição, já se aplica e se aplica diretamente da Constituição ao fato social, não sendo dependente de uma outra fonte normativa infraconstitucional. Tudo bem? Normas autoexequíveis. Bom, só botar um pouquinho de macarrão aqui na boca, rapidinho, que estou morrendo de fome. Vou dando aula para vocês e vou jantando. Estou com uma fome danada, tá? Ao contrário, existem as normas não autoexequíveis, que são aquelas normas que dependem de uma regulamentação advinda de uma fonte infraconstitucional superveniente que possibilite a aplicação dessa norma constitucional. Essas normas são normas que, quando o Constituinte as edita, ele não preenche a norma na sua plenitude. Ela não tem densidade normativa, densidade estruturante suficiente para se tornar aplicável com a mera vigência da Constituição. Então, é uma norma que está ali, mas não se autoexecuta. Por exemplo, quando a gente promulgou a Constituição de 88, a gente disse assim, uma norma: compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Enquanto não vier a lei complementar, a União não pode instituir esse imposto. A União depende de uma lei complementar para poder exercer a competência para tributar quem tem grande fortuna no Brasil. É preciso que no futuro seja feita uma lei complementar para dizer o que é uma fortuna, quando é que é pequena, média ou grande, para então caber a tributação. A norma existe. Ela está na Constituição desde 5 de outubro de 88. Quem pode tributar imposto sobre grandes fortunas é a União. Mas essa norma não se autoexecuta, ela é dependente de que se faça uma norma futura no plano infraconstitucional que defina o que é uma grande fortuna para então possibilitar a execução dessa norma constitucional. Então, a gente diz que existem dois tipos de normas: as normas autoexequíveis e as não autoexequíveis. Normas autoexequíveis são normas que têm aplicabilidade com duas características. As normas autoexequíveis são de aplicabilidade direta e imediata. Anote, quando nos Estados Unidos o professor Thomas Coley criou essa classificação, normas autoexequíveis e não autoexequíveis, Self-Executive Provision Rules e Not Self-Executive Provision Rules, José Afonso da Silva, que estudou lá com ele, adaptou no Brasil e falou: as normas autoexequíveis de Thomas Coley são normas que se aplicam diretamente da Constituição ao fato social, ou seja, não precisa de uma lei que possibilite a aplicação é direta. E com a mera vigência da Constituição já estão prontos para serem aplicadas, por isso imediata. Então anote que as normas autoexequíveis são as normas de aplicabilidade direta e imediata. Normas autoexequíveis têm aplicabilidade direta e imediata. Então, bom, essas normas se contrapõem a um outro perfil de norma, a norma não autoexequível. A norma não autoexequível, se ela não é autoexequível, porque ela depende de que se faça uma lei para regulamentar ela, quando a Constituição entra em vigência, ela não se aplica de imediato. Ela só vai se aplicar a partir do dia que isso for feito, que for feita a lei que regulamentá-la. Então, a norma não autoexequível é uma norma de aplicabilidade diferida, adiada, diferida para o futuro, postergada. E observe, a norma constitucional não autoexequível, de aplicabilidade diferida, só se tornará aplicável se for feita a lei futura. É a lei que vai viabilizar a aplicação da norma constitucional. Por isso se diz que a aplicação da norma constitucional se dá através da lei. Por isso é uma aplicabilidade indireta da Constituição para o fato, tem a lei no meio.
Então anote que as normas constitucionais não autoexequíveis têm aplicabilidade diferida e indireta. Diferida e indireta. Quanto a essas normas não autoexequíveis, de aplicabilidade diferida, indireta, perceba uma coisa, o principal efeito que se almeja com a norma dessa, não se consegue alcançar enquanto não for feita a lei. Lembra do exemplo? Compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Enquanto não for feita a lei complementar, o principal efeito dessa norma, que é autorizar a União a cobrar imposto sobre quem tem grandes fortunas, não se aplica. Ainda que essa norma produza outros efeitos, que são os efeitos secundários, o efeito principal não se produz enquanto não vier a lei infraconstitucional regulamentadora. É por isso que José Afonso diz que a eficácia fica diminuída, fica limitada. Daí na prova, a gente diz que a norma não autoexequível de aplicabilidade indireta diferida tem eficácia limitada. Observe que você jamais pode cometer o erro em prova de dizer que é uma norma sem eficácia. Ela tem eficácia, só que a eficácia é limitada. No que consiste a limitação? A limitação é a norma não produz o seu efeito principal, mas os efeitos secundários são produzidos. Por exemplo, quando eu digo que compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas, essa norma produz efeitos. O efeito principal, que é tributar quem tem grande fortuna, não se produz, está limitado, mas produz outros efeitos. Essa norma é parâmetro de controle e de constitucionalidade. Se o Estado criar um imposto sobre grandes fortunas, eu posso, no ADIM, declarar essa lei estadual inconstitucional. E qual é o parâmetro do controle? A norma do artigo 153, inciso 7, que diz que essa competência da União. Essa norma vincula o legislador a fazer a lei complementar, tem um efeito vinculativo. Essa norma revoga normas da Constituição anterior ou não recepciona leis do sistema anterior que eventualmente dissesse o contrário. Então a norma constitucional não autoexequível, de aplicabilidade diferida, indireta, ela produz efeitos. Não vai dizer que ela é sem eficácia. Não existe norma constitucional que não produz efeitos. Toda norma, por simplesmente existir, está na Constituição, produz efeitos. Agora a eficácia fica limitada. Tudo bem? Macarrãozinho, ó. Eficácia limitada. Bom, as normas autoexequíveis de aplicabilidade direta e imediata se dividem em duas famílias. Quanto à eficácia. Ou a gente fala que elas têm eficácia plena, ou que elas têm eficácia contida, também chamada de contível. Então anote que as normas autoexequíveis de aplicabilidade direta e imediata, ou elas têm eficácia plena, ou elas têm eficácia contida. Certo? Constitucional é uma matéria apaixonante, matéria superior, segunda fase constitucional do AB, quem vier comigo é 100% de aprovação. Tá? Vamos lá. Então, meus amados, quando é que uma norma tem eficácia plena? Qual é a diferença para a norma de eficácia plena e a norma de eficácia contida? É simples, você vê o objetivo para não dar volta. A gente diz que a norma tem eficácia plena quando o Constituinte não permite ao legislador infraconstitucional diminuir, conter, restringir o alcance da norma que ele, Constituinte, fez. A eficácia que essa norma deve alcançar está plenamente definida na Constituição e não é dado ao legislador infra diminuir, conter, restringir. Ao contrário, a gente diz que a norma tem uma eficácia contida, diminuível, contível, quando o Constituinte permite que, através de lei, se diminua o alcance dela. Então, o Constituinte projeta a norma, projeta os seus efeitos, mas faculta ao legislador infra regulamentar diminuindo. Exemplo, as entidades beneficentes de assistência social têm imunidade de contribuições de seguridade na forma da lei. É a lei que vai dizer o que é ser beneficente, ela pode restringir. A todos é assegurado a liberdade do exercício de profissão na forma da lei. A Lei Estatuto da OAB, Lei 8.906, criou regulamentos, criou regras para poder exercer a profissão. Então a norma é de eficácia contida, que mais feliz é a nomenclatura contível, diminuível, redutível, quando o Constituinte dá ao legislador infraconstitucional o direito de, legislando, diminuir, conter, restringir o alcance projetado para essa norma constitucional. Então vamos recapitular, último macarrãozinho.
Fala, minha gente, voltei, prometi que eu ia voltar e voltei. Não ia deixar vocês na mão. Eu desci aqui para comer, que eu estava morrendo, estou morrendo de fome. Ai, chegou meu prato de comida que tá fervendo. E eu não tive tempo hoje nem de almoçar, nem de jantar. Então, desci para comer aqui em frente ao hotel. E vou puxar com vocês, enquanto meu prato esfria, que ele veio muito quente, as novas dicas que ficaram faltando, né? Quando a transmissão caiu. Então, vamos fazer aquele bom e velho trato. Eu vou pedir a vocês para não mandarem mensagens, todo mundo sem mensagem durante a transmissão, pode ser? Vou contar com o carinho e amor de vocês, galera da madruga que está aí estudando comigo, para a gente conseguir fazer essa live, tá certo? Sem mensagem. Se vocês puderem fazer isso aí que a Priscilinha, que o Léo lá do Rio de Janeiro fez, o Vini de Cuiabá, a Tati lá do Rio, a Mineirinha do Rio de Janeiro, convidando os seguidores, o Lucas Piccoli, que eu conheci em Teresina, meu aluno do coaching Exame de Ordem, só Zé Barbosa de Recife, né? Só convidando os seguidores, Felipe Cunha, Felipe Bocher, todo mundo, Arthur, galera do bem que tá aí toda comigo, Cíntia Barros, queridíssima, só galera maravilhosa, convidando os seguidores, para a gente começar agora a falar de direito constitucional, direito tributário e ética, que eu fui das dicas 89 a 91 e agora vamos dar uma arrancada, tá certo? Com algumas dicas muito importantes, tá certo? Conto com vocês para a gente não travar a transmissão de novo, tá certo? Sem mensagens, ó, 0 mensagens, né? Alguém escreveu algo aí que eu vou ter que comentar, deixa Deus te usar. Eu sempre peço a Deus todos os dias que me use. Você não tem noção do tanto que quando eu converso com Deus, eu peço a Ele que me use e me instrumentalize para que eu possa ser uma obra, uma ferramenta da obra dEle, realizando o sonho das pessoas. A obra é de Deus, não é minha, não é sua, é de Deus. A gente, quando recebe um dom e um talento, a gente deve ter a humildade e a sabedoria de se considerar instrumento para que a vontade do Pai prevaleça e através da vontade dEle a gente possa ser um canal para levar uma bênção à vida das pessoas. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora, tudo bem? Começar a estudar e que Deus abençoe para que o que eu venha falar aqui caia na prova de vocês. Vamos embora? Sem mensagens agora, todo mundo convidando os seguidores. Se tiver alguém aqui na live que ainda não segue meu Instagram eu faço um convite para que vocês sigam, @Pedro Barreto Portal F3, Pedro Barreto Portal F3. Uma Priscila colocou aí, ó, tem o Instagram do Eu Amo Constitucional e o Instagram do Portal F3, tá certo? Quem puder siga, @Portal F3, Eu Amo Constitucional e Pedro Barreto Portal F3. Vamos lá. Moçada, a dica de constitucional, que é a dica de número 92, tomem nota por favor, número 92, a gente vai falar sobre normas constitucionais. Normas constitucionais, dica 92, normas constitucionais. Certo? Normas constitucionais é a dica 92, direito constitucional, normas constitucionais. Minha gente, a banca pode fazer uma questão indagando se vocês sabem como é que a gente classifica as normas constitucionais quanto à execuibilidade, à aplicabilidade e à eficácia, ok? A banca pode fazer uma pergunta, um quesito, avaliando se a gente sabe distinguir as normas constitucionais quanto à executoriedade, à aplicabilidade e à eficácia, tudo bem? Bom, as normas constitucionais se dividem em 2 famílias, normas autoexequíveis e normas não autoexequíveis. Tome nota que existem 2 tipos de normas constitucionais, as normas autoexequíveis e as normas não autoexequíveis, tudo bem? As normas autoexequíveis são aquelas que, quando a Constituição é promulgada, entra em vigência, aquelas normas já estão prontas, maduras, para com a mera vigência da Constituição se aplicarem aos fatos que vieram a disciplinar. Uma norma autoexequível é a norma que não depende de uma lei futura que venha a possibilitar a aplicação dela. Ela já é
exequível. A partir da mera vigência da Constituição, essa norma já tem um conteúdo bem definido, bem estruturado, já tem uma densidade normativa suficiente que possibilita a aplicação dela. E essa aplicação da norma constitucional não depende de uma norma infraconstitucional que regulamente essa aplicação dela. A norma autoexecutível é a norma que, de per si, por simplesmente estar na Constituição, pode ser aplicada. Então, por exemplo, quando o Constituinte diz que a todos é assegurado o direito à vida, quando o Constituinte diz que compete à União legislar sobre as polícias federais privativamente, quando a Constituição diz que o sistema é presidencialista, essa norma é autoexequível. É uma norma que, com a mera vigência da Constituição, já se aplica e se aplica diretamente da Constituição ao fato social, não sendo dependente de uma outra fonte normativa infraconstitucional. Tudo bem? Normas autoexequíveis. Bom, só botar um pouquinho de macarrão aqui na boca, rapidinho, que estou morrendo de fome. Vou dando aula para vocês e vou jantando. Estou com uma fome danada, tá? Ao contrário, existem as normas não autoexequíveis, que são aquelas normas que dependem de uma regulamentação advinda de uma fonte infraconstitucional superveniente que possibilite a aplicação dessa norma constitucional. Essas normas são normas que, quando o Constituinte as edita, ele não preenche a norma na sua plenitude. Ela não tem densidade normativa, densidade estruturante suficiente para se tornar aplicável com a mera vigência da Constituição. Então, é uma norma que está ali, mas não se autoexecuta. Por exemplo, quando a gente promulgou a Constituição de 88, a gente disse assim, uma norma: compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Enquanto não vier a lei complementar, a União não pode instituir esse imposto. A União depende de uma lei complementar para poder exercer a competência para tributar quem tem grande fortuna no Brasil. É preciso que no futuro seja feita uma lei complementar para dizer o que é uma fortuna, quando é que é pequena, média ou grande, para então caber a tributação. A norma existe. Ela está na Constituição desde 5 de outubro de 88. Quem pode tributar imposto sobre grandes fortunas é a União. Mas essa norma não se autoexecuta, ela é dependente de que se faça uma norma futura no plano infraconstitucional que defina o que é uma grande fortuna para então possibilitar a execução dessa norma constitucional. Então, a gente diz que existem dois tipos de normas: as normas autoexequíveis e as não autoexequíveis. Normas autoexequíveis são normas que têm aplicabilidade com duas características. As normas autoexequíveis são de aplicabilidade direta e imediata. Anote, quando nos Estados Unidos o professor Thomas Coley criou essa classificação, normas autoexequíveis e não autoexequíveis, Self-Executive Provision Rules e Not Self-Executive Provision Rules, José Afonso da Silva, que estudou lá com ele, adaptou no Brasil e falou: as normas autoexequíveis de Thomas Coley são normas que se aplicam diretamente da Constituição ao fato social, ou seja, não precisa de uma lei que possibilite a aplicação é direta. E com a mera vigência da Constituição já estão prontos para serem aplicadas, por isso imediata. Então anote que as normas autoexequíveis são as normas de aplicabilidade direta e imediata. Normas autoexequíveis têm aplicabilidade direta e imediata. Então, bom, essas normas se contrapõem a um outro perfil de norma, a norma não autoexequível. A norma não autoexequível, se ela não é autoexequível, porque ela depende de que se faça uma lei para regulamentar ela, quando a Constituição entra em vigência, ela não se aplica de imediato. Ela só vai se aplicar a partir do dia que isso for feito, que for feita a lei que regulamentá-la. Então, a norma não autoexequível é uma norma de aplicabilidade diferida, adiada, diferida para o futuro, postergada. E observe, a norma constitucional não autoexequível, de aplicabilidade diferida, só se tornará aplicável se for feita a lei futura. É a lei que vai viabilizar a aplicação da norma constitucional. Por isso se diz que a aplicação da norma constitucional se dá através da lei. Por isso é uma aplicabilidade indireta da Constituição para o fato, tem a lei no meio.
Então anote que as normas constitucionais não autoexequíveis têm aplicabilidade diferida e indireta. Diferida e indireta. Quanto a essas normas não autoexequíveis, de aplicabilidade diferida, indireta, perceba uma coisa, o principal efeito que se almeja com a norma dessa, não se consegue alcançar enquanto não for feita a lei. Lembra do exemplo? Compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Enquanto não for feita a lei complementar, o principal efeito dessa norma, que é autorizar a União a cobrar imposto sobre quem tem grandes fortunas, não se aplica. Ainda que essa norma produza outros efeitos, que são os efeitos secundários, o efeito principal não se produz enquanto não vier a lei infraconstitucional regulamentadora. É por isso que José Afonso diz que a eficácia fica diminuída, fica limitada. Daí na prova, a gente diz que a norma não autoexequível de aplicabilidade indireta diferida tem eficácia limitada. Observe que você jamais pode cometer o erro em prova de dizer que é uma norma sem eficácia. Ela tem eficácia, só que a eficácia é limitada. No que consiste a limitação? A limitação é a norma não produz o seu efeito principal, mas os efeitos secundários são produzidos. Por exemplo, quando eu digo que compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas, essa norma produz efeitos. O efeito principal, que é tributar quem tem grande fortuna, não se produz, está limitado, mas produz outros efeitos. Essa norma é parâmetro de controle de constitucionalidade. Se o Estado criar um imposto sobre grandes fortunas, eu posso, no ADIM, declarar essa lei estadual inconstitucional. E qual é o parâmetro do controle? A norma do artigo 153, inciso 7, que diz que essa competência da União. Essa norma vincula o legislador a fazer a lei complementar, tem um efeito vinculativo. Essa norma revoga normas da Constituição anterior ou não recepciona leis do sistema anterior que eventualmente dissesse o contrário. Então a norma constitucional não autoexequível, de aplicabilidade diferida, indireta, ela produz efeitos. Não vai dizer que ela é sem eficácia. Não existe norma constitucional que não produz efeitos. Toda norma, por simplesmente existir, está na Constituição, produz efeitos. Agora a eficácia fica limitada. Tudo bem? Macarrãozinho, ó. Eficácia limitada. Bom, as normas autoexequíveis de aplicabilidade direta e imediata se dividem em duas famílias. Quanto à eficácia. Ou a gente fala que elas têm eficácia plena, ou que elas têm eficácia contida, também chamada de contível. Então anote que as normas autoexequíveis de aplicabilidade direta e imediata, ou elas têm eficácia plena, ou elas têm eficácia contida. Certo? Constitucional é uma matéria apaixonante, matéria superior. Segunda fase constitucional do AB, quem venha comigo é 100% de aprovação. Tá? Vamos lá. Então, meus amados, quando é que uma norma tem eficácia plena? Qual é a diferença para a norma de eficácia plena e a norma de eficácia contida? É simples, você vê o objetivo para não dar volta. A gente diz que a norma tem eficácia plena quando o Constituinte não permite ao legislador infraconstitucional diminuir, conter, restringir o alcance da norma que ele, Constituinte, fez. A eficácia que essa norma deve alcançar está plenamente definida na Constituição e não é dado ao legislador infra diminuir, conter, restringir. Ao contrário, a gente diz que a norma tem uma eficácia contida, diminuível, contível, quando o Constituinte permite que, através de lei, se diminua o alcance dela. Então, o Constituinte projeta a norma, projeta os seus efeitos, mas faculta ao legislador infra regulamentar diminuindo. Exemplo, as entidades beneficentes de assistência social têm imunidade de contribuições de seguridade na forma da lei. É a lei que vai dizer o que é ser beneficente, ela pode restringir. A todos é assegurado a liberdade do exercício de profissão na forma da lei. A Lei Estatuto da OAB, Lei 8.906, criou regulamentos, criou regras para poder exercer a profissão. Então a norma é de eficácia contida, que mais feliz é a nomenclatura contível, diminuível, redutível, quando o Constituinte dá ao legislador infraconstitucional o direito de, legislando, diminuir, conter, restringir o alcance projetado para essa norma constitucional. Então vamos recapitular. Último macarrãozinho aqui para a gente recapitular. Ó.
As normas, engulo o macarrão, né, mano? Porra, bebê um alienígena, bruto. Ai, Maria, minha mãe que fala, meu filho, você é um tronco de Jequitibá, né? Vamos embora. Então, as normas constitucionais, vamos recapitular? Anota quem não anotou. Ou elas são autoexequíveis ou elas são não autoexequíveis. As normas não autoexequíveis dependem de que se faça uma lei futura para regulamentá-las e possibilitar a aplicação delas. Essas normas não autoexequíveis têm aplicabilidade diferida e indireta. E elas têm eficácia limitada, tudo bem? É o caso da referência ao direito de greve do servidor federal, na forma da lei, a aposentadoria especial do servidor que trabalha expondo sua saúde a risco, que tem direito à aposentadoria especial, na forma da lei, o imposto sobre grandes fortunas, na forma da lei complementar, tudo bem? Então a norma não autoexequível, aplicabilidade indireta, diferida, eficácia limitada. E a norma autoexequível, aplicabilidade direta, imediata, ou tem eficácia plena ou tem eficácia contida. Eficácia plena não pode ser restringida pelo legislador infra. Eficácia contida pode ser diminuída, reduzida, contida pelo legislador infraconstitucional. Eita, que se minha mãe estivesse na live agora, ia xingar horrores aí por eu ter puxado esse macarrão fazendo aquela sucção, uma falta de educação, né? Amigo, com a fome que eu tô aqui, ogro total, não reclama não, tá? Não vem me dar pitaco aí, me dar crise de apagação não. Eu tô com a fome do cacete, de lacerando aqui. Então, vamos partir pro direito tributário. Direito tributário, dica 93. Direito tributário, dica 93, tudo bem? Então, anote aí, direito tributário, dica 93. Impostos indiretos e os princípios específicos. Impostos indiretos e os princípios específicos. Impostos indiretos e os princípios específicos. Gente, existem 3 impostos indiretos no nosso sistema tributário. São os impostos que incidem sobre fornecimento de bem de consumo. Eles são projetados para tributar o fornecedor, mas terminam indiretamente incidindo contra o consumidor, atingindo o consumidor. Os impostos indiretos são os impostos que incidem nas vendas de bem de consumo. Impostos indiretos são IPI, ICMS e ISS. IPI, ICMS e ISS são os impostos indiretos. Esses impostos são chamados de indiretos porque, não obstante eles incidam contra o fornecedor, eles são repassados contra o consumidor. A gente aprendeu isso na live de domingo. O fornecedor é o contribuinte legal, o contribuinte de direito, mas ele repassa a carga tributária que repercute no preço, no bolso final do consumidor, que é o contribuinte de fato. O tributo incide contra o vendedor, mas atinge indiretamente o consumidor. Quando eu comprei essa camisa, quem recolheu o ICMS foi o vendedor da camisa, mas quem pagou esse ICMS fui eu no preço da camisa. Então o tributo atinge indiretamente o consumidor. Está do tributo fornecedor, mas o tributo atinge o consumidor. Tributação indireta. Tudo bem? Beleza. Bom, existem princípios que regem os impostos indiretos, que são, no âmbito federal, o IPI, no âmbito estadual, o ICMS, no âmbito municipal, o ISS. Quais são os impostos que a gente chama de indiretos? IPI, ICMS e ISS. Quais são os princípios? Para os três impostos, princípio da transparência. Princípio da transparência. O princípio da transparência, que a gente estudou na dica de domingo, foi a dica da live de domingo, atinge o IPI, o ICMS e o ISS. O fornecedor tem que ser transparente, informando ao consumidor a carga tributária repassada nessa repercussão tributária. Mas além do princípio da transparência, que se aplica ao IPI, ICMS e ISS, existem 2 princípios que se aplicam somente ao IPI e ao ICMS, não se aplicando ao ISS. Existem 2 princípios que se aplicam ao IPI e ao ICMS. Princípios da não cumulatividade e da seletividade. Não cumulatividade e seletividade. Anote. Princípios da não cumulatividade e seletividade. Então, o IPI e o ICMS, além de serem regidos pelo princípio da transparência,
Fala, minha gente, voltei, prometi que eu ia voltar e voltei. Não ia deixar vocês na mão. Eu desci aqui para comer, que eu estava morrendo, estou morrendo de fome. Ai, chegou meu prato de comida que tá fervendo. E eu não tive tempo hoje nem de almoçar, nem de jantar. Então, desci para comer aqui em frente ao hotel. E fala, minha gente, voltei, prometi que eu ia voltar e voltei. Não ia deixar vocês na mão. Eu desci aqui para comer, que eu estava morrendo, estou morrendo de fome. Ai, chegou meu prato de comida que tá fervendo. E eu não tive tempo hoje nem de almoçar, nem de jantar. Então, desci para comer aqui em frente ao hotel. E vou puxar com vocês, enquanto meu prato esfria, que ele veio muito quente, as novas dicas que ficaram faltando, né? Quando a transmissão caiu. Então, vamos fazer aquele bom e velho trato. Eu vou pedir a vocês para não mandarem mensagens, todo mundo sem mensagem durante a transmissão, pode ser? Vou contar com o carinho e amor de vocês, galera da madruga que tá aí estudando comigo, pra gente conseguir fazer essa live, tá certo? Sem mensagem. Se vocês puderem fazer isso aí que a Priscilinha, que o Léo lá do Rio de Janeiro fez, o Vini de Cuiabá, a Tati lá do Rio, a Mineirinha do Rio de Janeiro, convidando os seguidores, o Lucas Piccoli, que eu conheci em Teresina, meu aluno do coaching Exame de Ordem, só Zé Barbosa de Recife, né? Só convidando os seguidores, Felipe Cunha, Felipe Bochê, todo mundo, Arthur, galera do bem que tá aí toda comigo, Cíntia Barros, queridíssima, só galera maravilhosa, convidando os seguidores, para a gente começar agora a falar de direito constitucional, direito tributário e ética, que eu fui das dicas 89 a 91 e agora vamos dar uma arrancada, tá certo? Com algumas dicas muito importantes, tá certo? Conto com vocês para a gente não travar a transmissão de novo, tá certo? Sem mensagens, ó, 0 mensagens, né? Alguém escreveu algo aí que eu vou ter que comentar, deixa Deus te usar. Eu sempre peço a Deus todos os dias que me use. Você não tem noção do tanto que quando eu converso com Deus, eu peço a Ele que me use e me instrumentalize para que eu possa ser uma obra, uma ferramenta da obra dEle, realizando o sonho das pessoas. A obra é de Deus, não é minha, não é sua, é de Deus. A gente, quando recebe um dom e um talento, a gente deve ter a humildade e a sabedoria de se considerar instrumento para que a vontade do Pai prevaleça e através da vontade dEle a gente possa ser um canal para levar uma bênção à vida das pessoas. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora, tudo bem? Começar a estudar e que Deus abençoe para que o que eu venha falar aqui caia na prova de vocês. Vamos embora? Sem mensagens agora, todo mundo convidando os seguidores. Se tiver alguém aqui na live que ainda não segue meu Instagram, eu faço um convite para que vocês sigam, @Pedro Barreto Portal F3, Pedro Barreto Portal F3. Uma Priscila colocou aí, ó, tem o Instagram do Eu Amo Constitucional e o Instagram do Portal F3, tá certo? Quem puder siga, @Portal F3, Eu Amo Constitucional e Pedro Barreto Portal F3. Vamos lá. Moçada, a dica de constitucional, que é a dica de número 92, tomem nota por favor, número 92, a gente vai falar sobre normas constitucionais. Normas constitucionais, dica 92, normas constitucionais. Tá certo? Normas constitucionais é a dica 92, direito constitucional, normas constitucionais. Minha gente, a banca pode fazer uma questão indagando se vocês sabem como é que a gente classifica as normas constitucionais quanto à execuibilidade, a aplicabilidade e a eficácia, ok? A banca pode fazer uma pergunta, um quesito,
avaliando se a gente sabe distinguir as normas constitucionais quanto à executoriedade, a aplicabilidade e a eficácia. Tudo bem? Bom, as normas constitucionais se dividem em duas famílias: normas autoexequíveis e normas não autoexequíveis. Tome nota que existem dois tipos de normas constitucionais: as normas autoexequíveis e as normas não autoexequíveis. Tudo bem? As normas autoexequíveis são aquelas que, quando a Constituição é promulgada, entra em vigência, aquelas normas já estão prontas, maduras, para com a mera vigência da Constituição se aplicarem aos fatos que vieram a disciplinar. Uma norma autoexequível é a norma que não depende de uma lei futura que venha a possibilitar a aplicação dela. Ela já é autoexequível. A partir da mera vigência da Constituição, essa norma já tem um conteúdo bem definido, bem estruturado, já tem uma densidade normativa suficiente que possibilita a aplicação dela. E essa aplicação da norma constitucional não depende de uma norma infraconstitucional que regulamente essa aplicação dela. A norma autoexequível é a norma que, de per si, por simplesmente estar na Constituição, pode ser aplicada. Então, por exemplo, quando o Constituinte diz que a todos é assegurado o direito à vida, quando o Constituinte diz que compete à União legislar sobre as polícias federais privativamente, quando a Constituição diz que o sistema é presidencialista, essa norma é autoexequível. É uma norma que, com a mera vigência da Constituição, já se aplica e se aplica diretamente da Constituição ao fato social, não sendo dependente de uma outra fonte normativa infraconstitucional. Tudo bem? Normas autoexequíveis. Bom, só botar um pouquinho de macarrão aqui na boca, rapidinho, que estou morrendo de fome. Vou dando aula para vocês e vou jantando. Estou com uma fome danada, tá? Ao contrário, existem as normas não autoexequíveis, que são aquelas normas que dependem de uma regulamentação advinda de uma fonte infraconstitucional superveniente que possibilite a aplicação dessa norma constitucional. Essas normas são normas que, quando o Constituinte as edita, ele não preenche a norma na sua plenitude. Ela não tem densidade normativa, densidade estruturante suficiente para se tornar aplicável com a mera vigência da Constituição. Então, é uma norma que está ali, mas não se autoexecuta. Por exemplo, quando a gente promulgou a Constituição de 88, a gente disse assim, uma norma: compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Enquanto não vier a lei complementar, a União não pode instituir esse imposto. A União depende de uma lei complementar para poder exercer a competência para tributar quem tem grande fortuna no Brasil. É preciso que no futuro seja feita uma lei complementar para dizer o que é uma fortuna, quando é que é pequena, média ou grande, para então caber a tributação. A norma existe. Ela está na Constituição desde 5 de outubro de 88. Quem pode tributar imposto sobre grandes fortunas é a União. Mas essa norma não se autoexecuta, ela é dependente de que se faça uma norma futura no plano infraconstitucional que defina o que é uma grande fortuna para então possibilitar a execução dessa norma constitucional. Então, a gente diz que existem dois tipos de normas: as normas autoexequíveis e as não autoexequíveis. Normas autoexequíveis são normas que têm aplicabilidade com duas características. As normas autoexequíveis são de aplicabilidade direta e imediata. Anote, quando nos Estados Unidos o professor Thomas Coley criou essa classificação, normas autoexequíveis e não autoexequíveis, Self-Executive Provision Rules e Not Self-Executive Provision Rules, José Afonso da Silva, que estudou lá com ele, adaptou no Brasil e falou: as normas autoexequíveis de Thomas Coley são normas que se aplicam diretamente da Constituição ao fato social, ou seja, não precisa de uma lei que possibilite a aplicação. A aplicação é direta. E com a mera vigência da Constituição já estão prontas para serem aplicadas, por isso, imediata. Então anote que as normas autoexequíveis são as normas de aplicabilidade direta e imediata. Normas autoexequíveis têm aplicabilidade direta e imediata.
Então, bom, essas normas se contrapõem a um outro perfil de norma, a norma não autoexecuível. A norma não autoexecuível, se ela não é autoexecuível, porque ela depende de que se faça uma lei para regulamentar ela, quando a Constituição entra em vigência, ela não se aplica de imediato. Ela só vai se aplicar a partir do dia que isso for feito, que for feita a lei que regulamentá-la. Então, a norma não autoexecuível é uma norma de aplicabilidade diferida, adiada, diferida para o futuro, postergada. E observe, a norma constitucional não autoexecuível, de aplicabilidade diferida, só se tornará aplicável se for feita a lei futura. É a lei que vai viabilizar a aplicação da norma constitucional. Por isso se diz que a aplicação da norma constitucional se dá através da lei. Por isso é uma aplicabilidade indireta da Constituição para o fato, tem a lei no meio. Então anote que as normas constitucionais não autoexecuíveis têm aplicabilidade diferida e indireta. Diferida e indireta. Quanto a essas normas não autoexecuíveis, de aplicabilidade diferida, indireta, perceba uma coisa, o principal efeito que se almeja com a norma dessa, não se consegue alcançar enquanto não for feita a lei. Lembra do exemplo? Compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Enquanto não for feita a lei complementar, o principal efeito dessa norma, que é autorizar a União a cobrar imposto sobre quem tem grandes fortunas, não se aplica. Ainda que essa norma produza outros efeitos, que são os efeitos secundários, o efeito principal não se produz enquanto não vier a lei infraconstitucional regulamentadora. É por isso que José Afonso diz que a eficácia fica diminuída, fica limitada. Daí na prova, a gente diz que a norma não autoexecuível, de aplicabilidade indireta, diferida, tem eficácia limitada. Observe que você jamais pode cometer o erro em prova de dizer que é uma norma sem eficácia. Ela tem eficácia, só que a eficácia é limitada. Do que consiste a limitação? A limitação é a norma não produz o seu efeito principal, mas os efeitos secundários são produzidos. Por exemplo, quando eu digo que compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas, essa norma produz efeitos. O efeito principal, que é tributar quem tem grande fortuna, não se produz, está limitado, mas produz outros efeitos. Essa norma é parâmetro de controle de constitucionalidade. Se o Estado criar um imposto sobre grandes fortunas, eu posso, no ADIM, declarar essa lei estadual inconstitucional. E qual é o parâmetro do controle? A norma do artigo 153, inciso 7, que diz que essa competência da União. Essa norma vincula o legislador a fazer a lei complementar, tem um efeito vinculativo. Essa norma revoga normas da Constituição anterior ou não recepciona leis do sistema anterior que eventualmente dissessem o contrário. Então a norma constitucional não autoexecuível, de aplicabilidade diferida, indireta, ela produz efeitos. Não vai dizer que ela é sem eficácia. Não existe norma constitucional que não produz efeitos. Toda norma, por simplesmente existir, está na Constituição, produz efeitos. Agora a eficácia fica limitada. Tudo bem? Macarrãozinho, ó. Eficácia limitada. Bom, as normas autoexecuíveis de aplicabilidade direta e imediata se dividem em duas famílias. Quanto à eficácia. Ou a gente fala que elas têm eficácia plena, ou que elas têm eficácia contida, também chamada de contível. Então anote que as normas autoexecuíveis de aplicabilidade direta e imediata, ou elas têm eficácia plena, ou elas têm eficácia contida. Certo? Constitucional é uma matéria apaixonante, matéria superior. Segunda fase constitucional do AB, quem venha comigo é 100% de aprovação. Tá? Vamos lá. Então, meus amados, quando é que uma norma tem eficácia plena? Qual a diferença para a norma de eficácia plena e a norma de eficácia contida? É simples, você vê o objetivo para não dar volta. A gente diz que a norma tem eficácia plena quando o Constituinte não permite ao legislador infraconstitucional diminuir, conter, restringir o alcance da norma que ele, Constituinte, fez. A eficácia que essa norma deve alcançar está plenamente definida na Constituição e não é dado ao legislador infra diminuir, conter, restringir. Ao contrário, a gente diz que a norma tem uma eficácia contida, diminuível, contível, quando o Constituinte permite que através de lei se diminua o alcance dela.
Então o Constituinte projeta a norma, projeta os seus efeitos, mas faculta ao legislador infra regulamentar diminuindo. Exemplo, as entidades beneficentes de assistência social têm imunidade de contribuições de seguridade na forma da lei. É a lei que vai dizer o que é ser beneficente, ela pode restringir. A todos é assegurado a liberdade do exercício de profissão na forma da lei. A lei Estatuto da OAB, Lei 8.906, criou regulamentos, criou regras para poder exercer a profissão. Então a norma é de eficácia contida, que mais feliz é a nomenclatura contível, diminuível, redutível, quando o Constituinte dá ao legislador infraconstitucional o direito de, legislando, diminuir, conter, restringir o alcance projetado para essa norma constitucional. Então vamos recapitular, último macarrãozinho aqui para a gente recapitular, ó. As normas, engulo o macarrão, né, mano? Porra, beber um alienígena, bruto. Ai, Maria, minha mãe que fala, meu filho, você é um tronco de Jequitibá, né? Vamos embora. Então, as normas constitucionais, vamos recapitular? Anota quem não anotou. Ou elas são autoexequíveis, ou elas são não autoexequíveis. As normas não autoexequíveis dependem de que se faça uma lei futura para regulamentá-las e possibilitar a aplicação delas. Essas normas não autoexequíveis têm aplicabilidade diferida e indireta. E elas têm eficácia limitada, tudo bem? É o caso da referência ao direito de greve do servidor federal, na forma da lei, a aposentadoria especial do servidor que trabalha expondo sua saúde a risco, que tem direito à aposentadoria especial, na forma da lei, o imposto sobre grandes fortunas, na forma da lei complementar, tudo bem? Então a norma não autoexequível, aplicabilidade indireta, diferida, eficácia limitada. E a norma autoexequível, aplicabilidade direta, imediata, ou tem eficácia plena ou tem eficácia contida. Eficácia plena não pode ser restringida pelo legislador infra. Eficácia contida pode ser diminuída, reduzida, contida pelo legislador infraconstitucional. Eita, que se minha mãe estivesse na live agora, ia xingar horrores aí por eu ter puxado esse macarrão, fazendo aquela sucção, hein? Mó falta de educação, né? Meu amigo, com a fome que eu tô aqui, ogro total, não reclama não, tá? Não vem me dar pitaco aí, me dar crise de apagação não, eu tô com a fome do cacete, dilacerando aqui. Então, vamos partir pro direito tributário. Direito tributário, dica 93, direito tributário, dica 93, tudo bem? Então, anote aí, direito tributário, dica 93, impostos indiretos e os princípios específicos. Impostos indiretos e os princípios específicos. Impostos indiretos e os princípios específicos. Gente, existem 3 impostos indiretos no nosso sistema tributário. São os impostos que incidem sobre fornecimento de bem de consumo. Eles são projetados para tributar o fornecedor, mas terminam indiretamente incidindo contra o consumidor, atingindo o consumidor. Os impostos indiretos são os impostos que incidem nas vendas de bem de consumo. Impostos indiretos são IPI, ICMS e ISS. IPI, ICMS e ISS são os impostos indiretos. Esses impostos são chamados de indiretos porque, não obstante eles incidam contra o fornecedor, eles são repassados contra o consumidor. A gente aprendeu isso na live de domingo. O fornecedor é o contribuinte legal, o contribuinte de direito, mas ele repassa a carga tributária, que repercute no preço, no bolso final do consumidor, que é o contribuinte de fato. O tributo incide contra o vendedor, mas atinge indiretamente o consumidor. Quando eu comprei essa camisa, quem recolheu o ICMS foi o vendedor da camisa, mas quem pagou esse ICMS fui eu no preço da camisa. Então o tributo atinge indiretamente o consumidor. Está do tributo fornecedor, mas o tributo atinge o consumidor. Tributação indireta. Tudo bem? Beleza. Bom, existem princípios que regem os impostos indiretos, que são, no âmbito federal, IPI, no âmbito estadual, ICMS, no âmbito municipal, ISS. Quais são os impostos que a gente chama de indiretos? IPI, ICMS e ISS. Quais são os princípios? Para os três impostos, princípio da transparência. Princípio da transparência. O princípio da transparência, que a gente estudou na dica de domingo, foi a dica da live de domingo, atinge o IPI, o ICMS e o ISS.
o fornecedor tem que ser transparente, informando ao consumidor a carga tributária repassada nessa repercussão tributária. Mas além do princípio da transparência que se aplica ao IPI, ICMS e ISS, existem dois princípios que se aplicam somente ao IPI e ao ICMS, não se aplicando ao ISS. Existem dois princípios que se aplicam ao IPI e ao ICMS. Princípios da não cumulatividade e da seletividade. Não cumulatividade e seletividade. Anote. Princípios da não cumulatividade e seletividade. Então, o IPI e o ICMS, além de serem regidos pelo princípio da transparência, são regidos pela não cumulatividade e pela seletividade, ok? Então, o fornecedor, ao celebrar sua venda e ser tributado, ele não pode receber a tributação daquilo que já foi tributado na operação anterior dele. Então, se o fabricante vende uma mercadoria para uma distribuidora, que vende para um lojista, que vende para o consumidor, quando a operação da fábrica para a distribuidora é tributada, esse montante que já foi tributado não pode ser tributado de novo na venda da distribuidora para o lojista. Seria uma tributação em bis in idem, cumulativa. Então, IPI e ICMS incidem em efeito cascata, em cadeia. São várias etapas sucessivas, é um estilhaço de fatos geradores. É o que a gente chama de tributação plurifásica. São várias fases, vários fatos geradores. O fornecedor da matéria-prima para o fabricante, fabricante para a distribuidora, distribuidora para o comerciante, lojista que vende para o consumidor. São vários fatos geradores. Em cada etapa ocorre a tributação. Eu não posso, na operação da frente, tributar o que eu já tributei na operação de trás. Daí o princípio da não cumulatividade, que proíbe a tributação repetida, cumulativa, ok? Ninguém será obrigado a pagar o que já foi tributado na operação anterior. Então, não cumulatividade para o IPI e para o ICMS. Seletividade também para o IPI e para o ICMS. As alíquotas devem ser selecionadas de acordo com a essencialidade do bem de consumo. Então, se eu tenho uma mercadoria, se eu tenho um produto mais essencial para a agilidade do ser humano, como remédio, alimento de cesta básica, eu seleciono alíquotas menores. E se eu tenho um bem mais supérfluo, mais nocivo à saúde, como bebida alcoólica, cigarro, cosméticos, perfumes, que não são tão essenciais, apesar que a gente tem que estar sempre cheirosinho, né? É bom estar cheiroso, mas não é essencial aqui entre a gente, né? Sem brincadeira na hora errada, né? Alíquotas maiores. Então a seletividade é um princípio que sugere, que indica, que determina a seleção, a diferenciação das alíquotas conforme a essencialidade do bem de consumo. Bem mais essencial, menor alíquota. Bem menos essencial, maior alíquota. Você pode ver a conta para mim, meu irmão? Você pede lá? Pode pedir, pode pedir. Então, qual é a pegadinha na seletividade? O texto da Constituição diz que o IPI será seletivo e o ICMS poderá ser seletivo. Eu, em particular, não concordo, eu entendo que os dois têm que ser seletivos, mas o que está no texto é o IPI será seletivo em razão da essencialidade do produto e o ICMS poderá ser seletivo conforme a essencialidade da mercadoria. Então, se a banca perguntar qual dos dois impostos, para qual dos dois o Constituinte determina que a seletividade é obrigatória e facultativa, para o IPI é obrigatória, para o ICMS é facultativa. Então, para a gente fechar aqui, quais são os três princípios que se aplicam aos impostos indiretos? Transparência. O fornecedor tem que ser transparente, informando ao consumidor a carga tributária. Não cumulatividade e seletividade. Esses três princípios regem os impostos indiretos. Lembrando que o IPI e o ICMS são apenas para desculpe, a não cumulativa. Deixa eu só pagar aqui a conta, peraí. Pode passar o cartão aqui a crédito, tá? Espera aí, quanto deu? 54, paguei dinheiro. Tá bom, obrigado. Então, não cumulatividade e seletividade não se aplicam ao ISS, se aplicam ao IPI e ao ICMS, tudo bem? Então, vamos recapitular? IPI e ICMS, os três princípios. Transparência, não cumulatividade e seletividade. ISS, só transparência. Quanto à seletividade, a Constituição diz que no IPI é obrigatório, o IPI será seletivo, e no ICMS é facultativo. Agora, um plus que muita gente não sabe, muita gente esquece, um plus que é bem importante. A Constituição, quando fala dos impostos residuais, que nunca foram criados, não existem hoje, mas a União pode, a qualquer momento, por lei complementar, inventar impostos residuais. Se a União criar impostos residuais, eles também têm que obedecer à não cumulatividade. Isso está lá no artigo dos impostos residuais, o artigo 154, inciso 1. Então, na competência residual, que ainda não foi exercida no Brasil, a gente não tem tributos residuais no Brasil, mas a Constituição permite que eles sejam criados.
se aplica o princípio da não cumulatividade, tudo bem? Então, quais são os princípios que se aplicam aos impostos indiretos? Quais são, meus amigos do Amo Direito? Alô, Marquem. Alô, Valdemota, que passou na segunda fase constitucional comigo. Alô, Amo Direito. Alô, Marquem. Vamos lá? Quais são os 3 princípios que se aplicam aos impostos indiretos? Transparência, não cumulatividade e seletividade. E o ISS, só transparência. IPI e ICMS, os 3. E se cair na prova para o IPI será seletivo. O ICMS poderá ser seletivo. Tudo bem? Essa foi a dica 93. Ok? Essa foi a dica 93. Vamos aqui para a dica 94 rapidinho. Dica 94 bem rapidinho. Para quem não sabe, fica tudo gravado aqui. Todas as minhas transmissões, da dica 1 até a 93, que é atual, todas estão gravadas aqui. Tá certo? Você pode vir aqui no link Transmissões, no meu canal do Periscope, e assistir todas as dicas anteriores, tá certo? Sem nenhum problema, pode assistir tudo. E me acompanhe no Instagram. No Instagram também posto muita coisa legal e aviso das próximas aulas. Meu Instagram é @Pedro Barreto, Portal F3. @Pedro Barreto, Portal F3, ok? Moçada, vamos lá. Vamos falar aqui sobre atos privativos e não privativos do advogado, rapidamente aqui para lembrar, um tema bom de prova. Gente, é privativo de advogado, só quem é advogado pode. É privativo de advogado prestar assessoria, consultoria, emitir parecer de conteúdo jurídico. Quem não é advogado não pode dar parecer jurídico, não pode fazer assessoria, dar consultoria jurídica sem ser advogado. Então, parecerismo, assessoria, assessoramento, consultoria jurídica é privativo de advogado. Quem não é advogado não pode fazer. É privativo de advogado visar os atos constitutivos de pessoa jurídica, da vista, em ato constitutivo, contrato social, estatuto de pessoa jurídica. As pessoas jurídicas, quando vão fazer o registro dos seus atos constitutivos, precisam que esses atos constitutivos tenham assinatura, tenham visto de um advogado. E só quem pode dar esse visto é o advogado. É privativo de advogado visar ato constitutivo. Cuidado com a pegadinha. EPP e ME. As empresas de pequeno porte, as microempresas, não precisam de visto de advogado para o registro de seus atos constitutivos. Então, essa exigência, né, do visto do advogado para o registro dos atos constitutivos de uma empresa de pequeno porte ou de uma microempresa é dispensado. Tá certo? Então, EPP e ME, a gente tem uma exceção. Agora, cuidado. Cuidado. Mas muito cuidado com a pergunta que pode vir em prova sobre as EIRELIs, né? As empresas individuais de responsabilidade limitada. Se a EIRELI aparecer na prova, a EIRELI pode ou não ser constituída como EPP ou ME. Se ela for, a doutrina majoritária vem entendendo que se aplica a dispensa da necessidade do visto de advogado por ser EPP ou ME. Mas se não for, ela tem que ter o visto, sim, do advogado para registrar seus atos constitutivos. Então, se a EIRELI não foi enquadrada como EPP ou ME, beleza, aplique-se a regra geral, visto de advogado para registrar os atos constitutivos. Mas se a EIRELI vier enquadrada, no enquadramento dela vier como EPP ou ME, a doutrina majoritária vem entendendo, né? Tem divergência, não é unânime, mas a doutrina vem entendendo que se aplica a dispensa de visto de advogado por ser EPP e ME. Tudo bem? Bom, é privativo de advogado postular no judiciário, pleitear jurisdição aos órgãos jurisdicionados do Poder Judiciário. Mas lembre que não obstante seja privativo de advogado postular no judiciário, a gente tem algumas exceções. Nos juizados de pequenas causas, dentro do teto da alçada, 20 salários, 40 salários, a depender de qual juizado, não precisa de advogado. Então, dentro dos juizados, nós temos uma exceção. A depender do limite do valor da causa, a dispensa de advogado para peticionar. Também não se exige advogado para peticionar na proteção da liberdade de uma pessoa impetrando habeas corpus. A impetração de habeas corpus não é privativa de advogado, porque o que está em jogo é a liberdade do ser humano, então qualquer pessoa pode impetrar. Então,
é desnecessário. Ainda que seja autorizado, é desnecessário. Advogado para impetração de habeas corpus, para postular em juizados, para o jus postulante da Justiça do Trabalho, ok? Bom, a 14h20 está com áudio. Ao invés de assistir pelo computador, assista pelo telefone, está com áudio. A galera está conseguindo assistir, tá? Todas as dicas estão com áudio. Bom, caminhando, é só trocar, tá certo? O computador pelo telefone. Essa foi a dica 91... 94. Pra gente encerrar aqui essa live com a 95, eu vou terminar de comer, senão minha comida vai ficar gelada. E amanhã eu volto para ir até a 100. Pra gente encerrar a última aqui, tá certo? A 95, vamos lá, valeu, Bruninha. 95 para encerrar. Eu vou voltar com o direito constitucional, mais uma de constitucional rapidinha. Pra gente encerrar com o direito constitucional no tema dos direitos fundamentais. Moçada, direitos fundamentais, artigo 5º, inciso 16, liberdade de reunião em ambiente público. Liberdade de reunião em ambiente público, vamos lá. A mim, a vocês, a todos nós, é assegurado pelo Constituinte o direito de convocarmos reunião com nossos pares no ambiente público. O direito de reunião é um direito de liberdade, primeira dimensão, liberdade civil, liberdade de reunião. Mas tome cuidado que tem algumas restrições e alguns regramentos para esse direito. Primeiro, quando a gente convoca uma reunião na praça, no mar, na praia, no calçadão, na pracinha, na orla, o direito de convocar pessoas para que a gente possa se reunir em ambiente público é limitado. Eu não posso convocar uma reunião para um bem público de uso especial da administração. Imagina, eu vou convocar uma reunião para dentro da prefeitura. Todo mundo se reunir comigo dentro do prédio da prefeitura, de uma sede de uma autarquia, não pode. O direito de reunião é um direito que você tem, mas você só pode fazer a sua reunião livremente em bens públicos de uso comum do povo. Rua, praça, praia, bem público de uso comum do povo. Ninguém pode convocar direito de reunião, convocando a reunião para um local que é um bem público de uso especial da administração. Esse direito ninguém tem, ok? De perturbar a vida da administração e invadir, tomar posse dos bens da administração, dos bens destinados ao uso específico da administração. Então o direito de reunião não se aplica se a convocação for para um local que é um local no qual se desenvolve atividade típica de Estado, ok? Só dos bens públicos de uso comum do povo. Essa reunião deve ser pacífica e sem armas. Para fins pacíficos e sem armas. Aí todo mundo pode se reunir. Não depende de autorização prévia da administração, mas depende de comunicação. Eu tenho que informar a administração, a comunicação é obrigatória, para que a administração se programe e possa, se programando, né, tomar as devidas cautelas para que a minha liberdade de fazer uma passeata na rua não atrapalhe o trânsito, não impeça que uma pessoa que está com um paciente no carro morrendo consiga chegar ao hospital. Tudo bem? Para quem perguntou sobre o meu direito, as minhas lives no Amo Direito serão sexta e sábado. Sexta é a revisão de tributário, sábado é a revisão de constitucional. Aquelas que na prova passada eu fiz e fechei as 11 questões. Foi lá no Amo Direito, eu fechei as 4 de tributário e fechei as 7 de constitucional. E vou repetir, se Deus quiser, isso aí com a bênção de Deus, nessa sexta e sábado no Amo Direito. E quarta-feira, no Amo Direito, tem um periscope foda com Claudinha Molinaro, lá do Portal F3. Eu acho que ela vai fechar administrativo lá. Quarta-feira, administrativo com Claudinha Molinaro. Hoje foi penal com Cláudia Serpa, arregaçou a boca do balão, né? E sexta eu entro com tributário e sábado com constitucional. E não se esqueça que quinta tem a minha aula, o meu aniversário ao vivo o dia inteiro de graça pelo site do Portal F3. Quem não segue o Portal F3, siga Portal F3, que é o meu curso, Foco, Força e Fé. Ah, eu fui coordenador de quase todos os grandes cursos do Brasil, estou há 16 anos nesse meio, fui dono de 9 cursinhos, coordenei vários cursos, hoje eu sou dono do Portal F3. Quinta-feira, dia 24, o dia inteiro tem minha revisão com vários professores participando, o dia inteiro de graça pelo site do Portal F3, ok? Quinta-feira. E sexta e sábado de noite é no Amo Direito pelo Periscope, beleza? Bom, então o direito de reunião, para a gente encerrar, não depende de autorização prévia do poder público, depende apenas de comunicação. Agora, cuidado. Se eu vou à administração comunicar que convoquei uma reunião para certo local em certo momento, a administração pode dizer assim para mim: doutor, alguém convocou uma reunião no mesmo dia, no mesmo horário antes de você, e essas duas reuniões podem dar conflito se forem concomitantes. Então a administração pode barrar a minha reunião se me demonstrar que alguém convocou reunião primeiro que eu para o mesmo local, no mesmo momento, e que existe risco, evidentemente, de um conflito que gera insegurança para a sociedade, para a gente, para as pessoas, né, em razão da concomitância. Tudo bem?
Então, anote que o dia de reunião não depende de autorização, mas tem que ter comunicação prévia. E se nessa comunicação se constatar que alguém convocou reunião primeiro, se eu sou rico, sou em amor, em espiritualidade, em fé cristã, em amor a você e a todo mundo. Isso meu coração é preenchido. Eu não sei qual é o seu conceito de riqueza. Para mim, as pessoas ricas são as pessoas que têm amor no coração e conseguem, acima de tudo, ser. Viver o plano do ser e não o plano do ter. Quanto de dinheiro alguém tem, para mim é literalmente irrelevante. Eu já tive muito e já não tive nada. Conheço pessoas que têm muito e são imbecis, e pessoas que não têm nada e são maravilhosas. Então, se eu sou rico, sou muito. Porque a riqueza que eu tenho é o amor que Deus coloca em meu coração. É com esse amor que eu faço pessoas aí ficarem melhores e mais fortes. Essa é a minha riqueza e nessa eu sou multimilionário. Amor cristão no coração. Bom, o resto, quanto eu tenho de dinheiro, não interessa para ninguém, né? Então, vamos lá. Pegaram sobre direito de reunião. O poder público pode barrar a reunião se ele entender que alguém convocou primeiro, para o mesmo local e mesmo momento, e que existe risco de conflito. Aí ele pode barrar a reunião. Então essa foi a dica de número 95 para a gente fechar esse bate-papo. Tudo bem? Galera, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. É a minha cachaça, é a minha paixão, é o que eu amo fazer, é o talento que Deus me deu. E a Bíblia ensina que se Deus te dá um talento, você deve usar o seu talento em prol de ajudar pessoas. Quando Deus te capacita com o talento, você tem que usar esse talento com humildade, com resiliência, com amor ao próximo, porque essa é a sua missão perante o Pai. Para vocês que vão fazer a prova domingo do AB, não desistam nunca do sonho de vocês, persistam, deem o melhor de si. Se domingo for o seu momento, glória a Deus, você vai estar na segunda fase. Espero que faça a segunda fase no Portal F3, são com certeza disparado as melhores turmas do país. Com todo respeito a todos os outros cursos, ninguém faz o que a gente faz no portal, não faz mesmo. O amor a vocês, o atendimento aos alunos, o cuidado, as dúvidas sendo tiradas todo dia no WhatsApp, material, apostila, treinamento diário de peça, correção personalizada. O portal é o portal, né? O Portal F3 é diferenciado. Então que vocês possam estar com a gente na segunda fase no portal. Se você não passar dessa vez, que você se mantenha forte, que você já acorde segunda para estudar de novo, porque a aprovação é o resultado de um conhecimento acumulado com o tempo minimamente necessário, com muita persistência. Seja resiliente, seja humilde, dê o seu melhor, continue e persista até chegar lá. Todos podem, você também pode. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe. Eu vou me despedir para encerrar aqui meu prato de comida, que está aqui, ó. Não consegui terminar de comer. E a gente se vê amanhã aqui nesse mesmo canal, no Periscope. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desde a primeira parte da live que caiu. Essa aqui é a segunda parte da live. A gente veio da dica 89 a 95. A gente passou por civil, consumidor, ADM, tributário, constitucional e ética. E voltamos com constitucional. Foram 7 dicas nessa noite. Quem está anotando o caderno já está na dica 95. Amanhã a gente chega à dica 100. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Eu amo muito vocês. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo. Fiquem com Jesus. Eita, que isso que eu consigo fechar. Acho que travou de novo. Eita. Valeu, galera. Amo vocês, tá? Fiquem